Segunda-feira, muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ao 18º capítulo da nossa série, as perguntas que Deus fez ao longo de toda a Escritura. Estamos aqui entendendo que por muitas vezes nós queremos respostas do Senhor e no meio das perguntas que Ele faz para o seu povo existem ensinamentos muito preciosos. Eu quero compartilhar com você hoje uma pergunta que o Senhor fez lá no capítulo 6 do livro de Juízes de Israel, versículo 14, Juízes 6,14, está escrito assim: Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não fui eu que te enviei? Olha só, irmãos, o contexto desse texto aqui fala sobre o levantar de um homem chamado Gideão, para que pudesse dirigir e coordenar o povo em função de uma situação, de uma guerra, de uma batalha que eles estavam sofrendo, até então afligidos ali pelos midianitas, que estavam assim ceifando todas as suas colheitas. Eles plantavam antes de conseguir colher, os midianitas vinham, roubavam, destruíam e tudo mais. Eles estavam sofrendo com um ataque no seu canal de provisão, qual assim o Senhor Deus havia instituído. Claro que existia um antes disso, existia uma consequência, ou melhor, uma razão pelo qual isso estava acontecendo, isso é assunto para outra hora. Só que o fato é que Deus levanta uma pessoa, e essa pessoa é chamada Gideão. Esse homem, ele é levantado para que pudesse dirigir ali, julgar o povo e também conduzi-los em direção à vitória sobre esses midianitas e outros povos que ali, no decorrer da história, se levantariam contra o povo de Deus. Só que Gideão olha para uma missão tão grande, tão importante, que seria não somente chefiar o seu povo, mas também representar o Senhor, ser o porta-voz do Senhor, aquele que receberia a mensagem do céu e também entregaria para o seu povo. E ele olha para essa missão e se enxerga muito pequeno. Ele até fala que ele era da menor tribo, que ele era do menor lugar, que era da menor família, ele era fraco, ele era pobre. Tadinho de Gideão. Mas Deus viu nele algo muito precioso que seria o suficiente para que ele pudesse ser usado como uma ferramenta poderosa. E essa suficiência, digamos assim, que o Senhor enxergou nele, foi o seu temor diante daquilo que Deus estava levantando. Nesta ocasião aqui, Deus, antes de fazer a pergunta, ele fala assim para Gideão, conforme eu compartilhei com vocês esse versículo: Vai nessa tua força, Gideão, vai nessa tua força. Por um acaso, não fui eu que te enviei, porventura, nessa versão um pouco mais antiga. Irmãos, o que Deus estava falando aqui para Gideão não era para ele ter um senso de autossuficiência e entender que a força era verdadeiramente dele. A verdade é que Deus estava falando aqui, é que Deus já havia entregue tudo aquilo que seria necessário para que Gideão pudesse avançar e prosperar nas empreitadas, quais assim o Senhor Deus havia colocado como missão sobre a vida dele. Era como se Deus estivesse falando: Gideão, eu sei que está difícil, eu sei que você se sente pequeno, fraco, diante de uma missão tão preciosa, mas eu já te entreguei tudo aquilo que você precisa para trilhar, caminhar e lograr o êxito, lograr a vitória em função de toda essa opressão que o teu povo e você mesmo tem passado aqui. Vai nessa tua força, eu já te capacitei. E não esqueça que aquele que te capacitou é aquele que também te enviou. Era este o teor da conversa do Senhor para com o Gideão. E nós podemos facilmente aplicar nas nossas vidas isso, irmãos, principalmente por se tratar de segunda-feira. Segunda-feira é o dia onde nós queremos colocar os nossos planos, os nossos projetos em dia. Nós queremos fazer com que sejam desenvolvidos, queremos fazer com que as nossas listas de metas elas venham ser riscadas. E hoje é um belo dia assim para nós assumirmos este papel que Gideão aqui também estava assumindo e recebendo da parte do Senhor. Mesmo que embora se sentindo fraco, o Senhor assim entrega uma palavra para que ele pudesse ser incendiado em seu coração. E não pense que foi fácil, que logo na primeira vez que Deus falou com ele, ele já se levantou, já foi fazer as coisas. Ele pediu prova do Senhor, ele pediu para ver que realmente o Senhor estaria ali com ele. E essas situações realmente elas são normais. Mas o importante é que esta pergunta Deus faz para ele: porventura, não fui eu que te enviei? É a pergunta que Deus faz para ele, para que a resposta fosse dentro do seu coração e bradasse que ele não estaria sozinho, mesmo que a batalha fosse tão difícil. Que esta seja a mensagem dessa semana. Se eu e você talvez estivermos no sentido pequeno diante das adversidades que talvez nos esperam ao longo dessa semana, das dificuldades que talvez nós tenhamos que enfrentar, das lutas e das batalhas, nos sintamos tão pequenos, nos sintamos fracos, nos sintamos desprovidos de recursos como ele se sentia aqui também, não assistido pela sua família, sem apoio familiar aqui também da mesma forma. Se você estivesse sentindo dessa forma, lembre-se que o mesmo que te formou, o mesmo que te criou antes de te formar, o mesmo que imprimiu o propósito dentro do seu coração é aquele mesmo que te envia. Só que antes de te enviar, ele vai prover aquilo que você precisa. Essa colocação, vai na tua força, fala sobre nós lembrarmos de tudo aquilo que Deus já gerou sobre as nossas vidas. Que existe uma força dentro dos nossos corações, algo que pulsa e não é força humana, mas sim é poder de Deus que está operando em nós e através de nós. Não se sinta fraco, não se sinta oprimido, porque se Deus se levantou, e se você quer uma prova, se Deus está te levantando, é você estar aqui nesta manhã ouvindo esta mensagem. Ninguém estaria sendo capacitado e habilitado através da palavra de Deus se assim não houvesse um propósito. Então, se você chegou até esse momento desse vídeo, lembre-se que Deus sim está te levantando, e aquele que te levantou, ele te capacita, ele te entrega, ele te sustenta, ele te equipa para que você possa lograr êxito na empreitada que ele mesmo estabeleceu.
Eu e você somos canais, somos ferramentas. E assim como Gideão, precisamos estar em obediência diante daquilo que Deus está fazendo. Vamos orar? Pai, nós queremos louvar o Senhor nessa segunda-feira, Senhor. Queremos agradecer porque assim o Senhor nos dá essa chance de viver essa segunda, esta semana, Senhor. Muito obrigado, Paizinho, por tudo aquilo que o Senhor já entregou sobre as nossas vidas. O Senhor lembrou a Gideão que existia uma força que era dele aqui naquele momento, porque o Senhor havia entregue a ele. O Senhor havia capacitado. E quantas capacitações assim o Senhor também já nos entregou ao longo da vida. Que isso esteja vivo nos nossos corações, não para que gere um sentimento de autossuficiência, mas que gere louvor, glórias ao Senhor, Paizinho. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor assim pegue na nossa mão, Senhor. Que o Senhor visite cada um dos meus irmãos aqui nessa manhã também, toque os corações, as mentes, o corpo físico, a alma, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E qualquer descrença que esteja, talvez, assolando os seus corações, Pai amado, que o Senhor faça como o Gideão, como o Senhor fez com o Gideão aqui nesse dia. Que o Senhor possa colocá-los de pé, apontá-los, direcioná-los rumo ao destino que assim o Senhor preparou para cada uma das vitórias que no Senhor nós temos a garantia. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua semana. Lembre-se, Deus te levantou, Ele vai te capacitar e Ele vai te manter de pé. Lembre-se que muitas coisas que você precisa para o tempo de hoje você já recebeu. E o restante, no caminho, o Senhor te explica. Deus te abençoe.